Bom dia, bem-vindos ao capítulo 15, a ascensão do Homo Cabalus na Europa. Bjarke vai trazer para nós braços explicativos, conceituais, históricos, sobre o motivo pelo qual a nossa relação com o cavalo se distanciou, esfriou, tornou-se mecânica e brutalizou. E é isso mesmo que ele vai dizer aqui. Logo nas primeiras linhas desse capítulo, ele vai dizer que depois da expansão marítima, aquela expansão além mar, que aconteceu principalmente com os países Espanha, Portugal, França, Inglaterra, Itália e Holanda, nasceram as primeiras escolas de equitação. Porém, essas escolas de equitação tinham o pressuposto de quebrar o espírito do cavalo. Exatamente isso. Ela era bruta, ela quebrava o cavalo para poder dominá-lo, É esse mesmo termo que ele utiliza. E ele dá um braço histórico para explicando esse evento, que é o seguinte: a brutalidade que fazia parte do relacionamento social na Idade Média produziu na Europa uma equitação violenta e de baixo nível técnico. O quê? Exatamente. A cultura que precedia na Idade Média interferiu aqui nessa qualidade do trabalho com cavalos. Vejam você, isso aqui dá uma tese de doutorado em qualquer universidade, é maravilhoso. E não só isso, como também ele vai utilizar uma explicação dessas escolas, dizendo que esse baixo nível técnico fez com que, no Renascimento, obrigou o surgimento de duas novidades: a escola da cavalaria e o manual de equitação, criado para que o nobre e o burguês pudessem aprender o que o nômade, o criador da equitação, já nascia sabendo. O nômade, o criador da equitação, nós já falamos nos capítulos anteriores, que é o cara que nasce no cavalo, ali na Eurásia. E o nobre, o burguês dessa sociedade sedentária, ele precisa de um manual que precede dessa cultura que vem da Idade Média. Olha, o Bjarke é um monstro para fazer essas explicações aqui. A outra coisa que ele vai falar é o seguinte: ele cita Erich Hobsbawm, nada mais nada menos. Os camponeses na Europa, em seu modo de vida, eram quase tão ignorantes sobre o que passava fora do seu distrito, quase tão embotados quanto os habitantes das aldeias. Aqui o Bjarke está fazendo uma relação agora da utilização do cavalo enquanto ferramenta. Nós tornamos o cavalo um instrumento mecânico, uma ferramenta. E ele vai dar dados aqui históricos de historiadores para defender esse outro braço explicativo da brutalização dessa relação com o cavalo. E aí ele abre um parênteses aqui maravilhoso, mas em breve os neurocientistas provavelmente vão nos explicar que, usando um cavalo mais lento, o homem ocidental não realizou tantas conexões neurais quanto o oriental, o que poderá explicar a razão do atraso com que a Europa ganhou importância no cenário internacional, fenômeno ocorrido há menos de 500 anos. Outra tese de doutorado, outro pós-doc, porque aqui ele está falando principalmente que as nossas conexões neurais, que gerou o desenvolvimento da civilização, foi feita pelo contato, pela equitação nômade com os cavalos, e que o sedentarismo, que a sociedade sedentária que se distanciou com as charretes, com as ferramentas, teve menos conexões neurais. E isso explica o atraso da Europa no cenário internacional. Opa, merda!
É muito bom isso. O cara é monstro. Eu não sei porque você ainda não comprou esse livro. Compre esse livro e devore, porque ele é espetacular. Voltando, Bjark também vai falar de uma questão que é outro braço, que é agora da filosofia, que muitos filósofos ali no século XVI desenvolveram conceitos relacionados de que a natureza está a serviço do homem. Eu ele cita Francis Bacon, né, o nosso conhecido Chico Toucinho, mas eu não vou falar sobre ele aqui. Na Europa, a expressão civilização humana era sinônimo de conquista da natureza. E a natureza era algo que devia ser submetido a ferro e fogo. Francis Bacon afirma que o objetivo da ciência é desenvolver ao homem o domínio sobre a natureza. Essa frase do Francis Bacon determina muito a postura conceitual da civilização daquela época, que inclusive vai até o século XX, né? E do mecanicismo também. O homem começa a ver a natureza enquanto um elemento mecânico e explicar a natureza dessa maneira. E isso traz, segundo Bjark, e eu concordo absolutamente, uma equitação mais pobre, mais carente de tecnologia, de contato, de afeto, de flow, de comunicação. Isso é muito, muito. Aí ele vai falar de um ramo que é o meu, que é o seguinte: a doma violenta e irracional dos animais, uma consequência dessa cultura atrasada, se tornou corrente, ou seja, constante. A montaria em cavalos bravios. Vamos fazer um parênteses aqui, cavalos não existe esse conceito de bravio, nem feroz. A montaria em cavalos bravios virou espetáculo de arena. E os domadores, que ele coloca entre aspas, justamente para colocar os caras no lugar deles, que eles deveriam estar, entre aspas, eram confundidos com bons cavaleiros. O espetáculo de um nobre equitador atemorizando um cavalo, supostamente feroz e cruel, e entre aspas, criava majestade e terror aos olhos dos camponeses. À medida que o cavaleiro fazia o cavalo saltar, corcoviar, galopar e dar voltas, ou habilmente se mover de lado, o ginete proclamava não só a sua superioridade social, como seu domínio sobre toda a criação animal. E para mim esse vídeo já está, porque esse último texto aqui dá uma explicação não só do nosso processo de desenvolvimento do nosso ego, da nossa vaidade enquanto sociedade, como coloca explicações filosóficas relacionadas a essa questão da brutalidade. Eu acho que esse é um tema recorrente que nós deveremos voltar, e esse capítulo segue grande, profundo, cheio de questões históricas para falar, e pela primeira vez aqui no capítulo 15, Bjark vai citar Xenofonte, vai citar o nosso Federico Grisoni, que é fundamental para entender cavalos e o desenvolvimento da equitação, assim como Monsieur Antoine de Pluvinel, que nós vamos falar nos capítulos posteriores. Beijo grande para você, deixa seu comentário aqui, por favor, porque isso me motiva, deixa seu like, etc, etc, etc. Um forte abraço, beijo nas crianças e até o capítulo 16.